Olá pessoal, meu nome é Andrés de Mendes Galisteu, sou pesquisador científico do Hospital das Clínicas, fico aqui no Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e vamos conversar hoje um pouco sobre doenças ambientais e radiação ionizante. O termo doenças ambientais é um termo muito amplo e que quase sempre nós não temos uma definição concreta sobre ele. Mas, em termos gerais, doença ambiental refere-se às condições causadas pela exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos no meio ambiente, local de trabalho, no ambiente pessoal. Quando nós pensamos numa carga mundial de doenças, os fatores que são mais determinantes é a subnutrição. Essa subnutrição ela é responsável por 1/3 da carga de doenças em países em desenvolvimento. Um outro fator importante são as doenças cardíacas isquêmicas e doenças cardiovasculares, que é a principal morte em países desenvolvidos. Isso deve-se ao fato do consumo muito alto de cigarros, hipertensão, obesidade, colesterol alto e abuso de álcool, muito comum nessas áreas. A causa de 70% de mortes infantis são causadas por pneumonia, doenças diarreicas, malária, sarampo e problemas perinatais e neonatais. Todos esses fatores são fatores que são possíveis, são evitáveis. Doenças infecciosas, onde o número mais próximo é que a cada de 5 em 10 causas de mortes em países em desenvolvimento. E quando nós pensamos em doenças infecciosas, nós temos alguns itens. Então nós temos doenças causadas por novas cepas ou organismos evoluídos, como no caso da resistência da malária aos medicamentos da cloroquina, por exemplo, e a Staphylococcus aureus também resistente ao medicamento. Doenças causadas por patógenos de outras espécies, como HIV, síndrome respiratória aguda severa. Ultimamente é uma sigla que nós estamos muito familiarizados, o SARS. E doenças causadas por patógenos presentes na população humana, como a dengue, chikungunya, o zika, entre outros. Quando nós avaliamos o gráfico de mortalidade abaixo dos 5 anos de idade, nós podemos notar que os índices mais altos estão relacionados aos países mais pobres, e os países mais ricos apresentam os níveis menores. Isso deve-se muito às condições de vida dessas populações, ao acesso à água encanada, a esgoto encanado, acesso a medicamentos e a tratamentos médicos. Um outro fator muito importante, que também é muito determinante nas alterações da saúde, são as alterações climáticas que acometem o mundo inteiro. Então, o aquecimento acelerado da Terra, que vem acontecendo desde 1960, tem afetado muito as condições de saúde nas populações. Então, desde 1960, a temperatura média aumentou cerca de 0,6 graus e de forma não uniforme. Com isso, ocorre o derretimento das geleiras nas regiões polares e aumento dos níveis do mar de 1 a 2 milímetros por ano. Isso impacta muito, são pequenos valores, mas que impactam muito as condições das populações mundiais. Então aqui nós podemos observar que a partir de 1960 mais ou menos houve um crescimento, um aumento nas temperaturas muito alto e de forma muito rápida, e aqui nós também podemos observar que esse aquecimento foi gerado pela contribuição de CO2 na natureza, e a partir de 1960 também houve um crescimento muito acelerado. As doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e respiratórias acometem uma população muito grande. Então, por exemplo, um índice que a gente tem aqui, que mostra o impacto disso, é que no verão europeu de 2003 nós tivemos 25 mil mortes na Europa toda, relacionado exclusivamente ao calor e à poluição. Então são dados muito impactantes, mas que demonstram a importância mesmo, o efeito causado por essas alterações climáticas. Epidemias gastrointestinais e doenças infecciosas também são causas de muitas mortes nos países em desenvolvimento,
por contaminação da água e alimentos por inundações, interrupções do fornecimento de água limpa ou tratamento de esgoto. Tá? Também aumento de chuvas, aumento de áreas alagadas, ocorre o desenvolvimento de doenças vetoriais, que é o aumento de mosquitos e, por consequência, aumento de dengue, malária e etc. em países mais quentes. E a desnutrição causada pela interrupção da colheita nessas regiões tropicais, que são as principalmente mais afetadas. Tá? Outro problema sobre as doenças associadas à poluição ambiental é os agentes químicos. Tá? A liberação de substâncias químicas sem controle na natureza causam um impacto enorme na saúde do ser humano. Tá? Nós temos um dado aqui que cerca de 1,8 bilhões de substâncias químicas tóxicas, incluindo 33 milhões dessas são cancerígenas, são liberadas na natureza por ano nos Estados Unidos. Então, se a gente pensar que nos Estados Unidos ocorre um controle um pouco mais rígido sobre essa liberação, e já temos tudo isso de substâncias sendo liberadas, você imagina em países onde não existe nenhum controle sobre essa liberação de substâncias químicas na natureza. O quanto que está sendo jogado de substâncias químicas e o quanto estão sendo absorvidos pela população. Tá? Então, os produtos químicos podem agir no local da entrada ou nos órgãos que eles ficarem depositados. Tá? A maioria são solventes e drogas são lipofílicas, facilitando o transporte para dentro da célula. Então aqui nós temos a contaminação do ar, da água e do solo. A gente, uma vez que ingere, a gente pode ter o contato pela pele, pelos pulmões e pelo trato gastrointestinal. E aí, uma vez que a gente tem contato, a gente absorve, isso entra na corrente sanguínea, a gente pode ter toxicidade ou acumular isso nos nossos órgãos. Alguns poluentes que a gente respira, né, no dia a dia nosso, principalmente em regiões como São Paulo, onde a gente tem uma poluição ambiental muito alta, né, são ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, aerosóis ácidos e particulados. Tá? Todos eles acometem adultos e crianças saudáveis, asmáticos principalmente, e crianças também. Tá? Como efeito disso, nós temos a redução da função pulmonar, inflamação pulmonar, aumento de mortalidade, aumento de hospitalizações. Tá? E como que a gente se expõe a esse tipo de coisa? O ozônio ele é gerado pela quebra do dióxido de nitrogênio pela radiação solar. Então é um gás que ele gera a partir da interação do meio ambiente. E o resto é muito comum em queimas de petróleo. Isso aqui a gente consegue entender como poluição vinda de carros. Tá? Por isso que é a grande importância e a grande campanha mundial para a gente diminuir a quantidade de carros, de caminhões nas ruas, diminuindo a poluição e a gente evitando com que a gente respire esses poluentes. Tá? Outros poluentes químicos ambientais, a gente tem mercúrio, arsênico, cádmio e chumbo. Tá? Esses são alguns exemplos. Então o mercúrio ele afeta muito o sistema nervoso central e rins. O arsênico é o sistema cardiovascular, sistema nervoso central e trato gastrointestinal. O cádmio ele causa doenças pulmonares nos rins e danos no DNA. E chumbo ele afeta a medula óssea, sangue, sistema nervoso central, entre outras áreas. Tá? Muito bem, mas aonde a gente tem acesso a esse tipo de produto? Bom, mercúrio é muito comum em cosméticos, amálgamas dentários e no peixe. O peixe ele vem contaminado com mercúrio dos oceanos e a gente acaba ingerindo isso. Arsênico, muito comum no solo, águas, alimentos, herbicidas, conservantes de madeiras. O cádmio é de baterias de celular, pilha, são todos aqueles produtos que a gente tem que fazer o descarte no local correto. Não podemos jogar na natureza porque isso acaba interferindo na nossa qualidade de vida. Tá? E chumbo, hoje em dia com menos frequência, mas era muito comum em tintas, nessas tintas que a gente usa dentro de casa mesmo,
mas ele é muito comum ainda em gasolina e em brinquedos de criança, onde nós não conhecemos muito bem a procedência desses brinquedos. Tá? Para vocês terem uma ideia, o chumbo, se a gente colocar numa escala de incorporação no sangue, estão pensando em microgramas por ml, tá? Que são doses muito pequenas. Quando a gente passa já de 10 microgramas, a gente já começa a ter uma redução de QI, redução de audição, tá? E isso, conforme vai aumentando, nós vamos tendo uma série de complicações, onde 150 microgramas por ml a gente já pode levar o indivíduo à morte. Tá? Então, nós estamos falando de quantidades muito pequenas e que passam a ser muito tóxicas para o ser humano. Tá? Então, no cérebro ele dá cefaleia, perda de memória, na gengiva ele faz uma marca chamada linha de chumbo, tá? No sangue, anemia, nervos periféricos, desmielização, então começa a ter espasmos nos braços, tá? Doenças nos rins, no intestino e nos ossos também, tá? Bom, então nós também temos doenças humanas associadas à exposição ocupacional, tá? Então tudo isso acaba gerando para a gente diversos problemas. Então a gente tem acometimento no sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema urinário, reprodutor, causando até infertilidade em alguns casos, sistema hematopoético, leucemias, tá? E na pele, câncer, dermatites, esse tipo de coisa, tá? Todos isso são causados pelos agentes químicos que a gente tem a exposição sem às vezes nem saber que está tendo, tá? Geralmente por um descarte mal feito ou por alguma coisa a gente acaba se contaminando com isso, tá? Por isso que é muito importante cuidar do meio ambiente e cuidar do descarte da forma correta para a gente acabar não contaminando as outras regiões. Outros agentes químicos que estão relacionados às doenças ambientais são as drogas terapêuticas, né? Então reposição hormonal, contraceptivos orais, esteroides anabólicos e aspirinas, tá? O álcool também acomete o sistema nervoso central, fígados e rins. Drogas não terapêuticas como cocaína e crack, heroína, maconha, vitamina também acomete o sistema nervoso central, sistema motor, rins e fígado. E o tabagismo, que é uma das drogas mais encontradas no nosso dia a dia, que acomete também medula óssea, sangue, sistema nervoso, trato gastrointestinal e rins. Ok? Falando um pouco especificamente sobre o cigarro, então a partir do momento que você inala aquela fumaça do cigarro, né, e os componentes que estão contidos dentro, que não são componentes muito saudáveis, quais são esses componentes? Alcatrão, hidrocarbonetos, nicotina, fenol, né? Então a gente tem formol, a gente tem um monte de substâncias que não fazem nem um pouco bem para a saúde, então todos carcinogênicos, tá? Quando você inala esse cigarro, você acaba trazendo toda essas substâncias para dentro do organismo e ele vai sendo absorvido e vai sendo depositado em diferentes órgãos. Então você consegue ter desde câncer oral, desenvolvimento de câncer oral, até câncer na bexiga, que é a fase final, onde você vai eliminar essas substâncias para o meio externo, tá? Então todas essas substâncias ruins você acaba incorporando no seu organismo e ele pode se manifestar de alguma forma, ok? Um outro fator que a gente tem importante são as radiações, né? Infelizmente, quando a gente fala a palavra radiação, nunca vem nada de bom na nossa mente, né? A gente sempre pensa em bomba, em lixo, em lugares proibidos, alguma coisa assim. Mas a radiação, ela está no nosso dia a dia. Nós estamos sempre expostos à radiação, né? A radiação ela não pode ser vista como um vilão apenas. A radiação ela nos ajuda em muitos aspectos. Nós temos que apenas respeitá-la e saber que nós temos um limite com ela. Mas a radiação não é o vilão que é apresentado para a gente sempre, tá? Mas vamos falar especificamente hoje sobre a radiação ionizante, tá? É aquela radiação que a energia que gera uma energia suficiente para ionizar um átomo ou uma molécula.
ou seja, ela é capaz de arrancar um elétron de um átomo ou uma molécula. Então aqui nós podemos observar no nosso espectro de luz, nós temos diferentes radiações, mas as ionizantes são apenas as radiações do lado direito do espectro, antes da luz visível. Então a radiação ultravioleta, raio-x e raio gama são as radiações ionizantes. A luz visível, a luz infravermelho, micro-ondas de rádio, elas não têm energia suficiente para ionizar a substância. Ok? Bom, a radiação ionizante ela foi descoberta no final do século XIX, tá, em 1995, pelo cientista Conrad, tá, e ele fez a descoberta dos raios-x. Tá, ele estava estudando um equipamento que não tinha essa finalidade a princípio, e ele descobriu que os filmes que ficavam na outra sala eram queimados quando ele ligava esse equipamento. Aí ele teve uma brilhante ideia de colocar uma mão, que foi a mão da esposa dele, na máquina, e ele fez o primeiro registro, tá, de um raio-x de uma mão que se tem notícia, tá? Então aqui é a mão da esposa dele, aqui dá para ver o anel, tá vendo? Então aqui é o primeiro registro de uma radiografia feita em 1895. Tá? Em 1896, Becquerel verificou que o urânio constituía-se de um elemento radioativo natural. Okay? Em 1898, o casal Curie, que é a Madame Curie e o Pierre Curie, descobriram o polônio e o rádio, os outros elementos radioativos. Tá? E depois começaram-se em 1900 e 1910, começou a perceber que esses elementos radioativos não eram só um elemento, eles causavam um efeito biológico, né? E aqui é uma foto que a gente consegue observar. O Pierre Curie ele manteve o elemento preso no corpo e ele viu que esse elemento, depois de um determinado tempo, queimava o braço dele. E aí foi bem empiricamente a descoberta de que causava algum dano biológico. Bom, as ondas eletromagnéticas formadas a partir da transição nuclear podem gerar partículas diferentes. Então a gente tem partícula beta, partícula alfa, partículas gamas e nêutrons. Os nêutrons são partículas que só vão ser liberadas numa explosão atômica ou num reator nuclear. Tá? Nós estamos falando agora basicamente sobre essas três partículas. A partícula alfa é uma partícula que ela tem muita energia, mas ela não tem um poder de penetração tão alto. Então uma folha de papel consegue barrá-la. Tá? A radiação beta ela tem um poder de penetração um pouco maior, mas a própria pele também consegue barrá-la. Agora a partícula gama ela tem um poder de penetração muito alto. Então nem papel, nem a pele e nem o aço, por exemplo, consegue barrar. Apenas o chumbo consegue deter um pouco da radiação gama. Tá? Agora, a radiação, nós estamos sempre expostos à radiação, nós convivemos com a radiação, nós precisamos da radiação. Então, a fonte natural que nós temos de radiação é o Sol, por exemplo. Nós precisamos desse Sol para a gente se desenvolver, para a gente gerar vitaminas no corpo, né? Então, nós precisamos de determinadas radiações. Areia, a gente está muito exposto à radiação em areia, por exemplo. Quem já foi para Guarapari sabe que as areias lá são uma areia especial chamada de areia monazídica, né? Elas são especiais porque elas têm uma quantidade de radiação um pouco maior do que as areias das praias dos outros locais, tá? Mas não significa que aquelas praias são inapropriadas para uso humano. O concreto tem muito elemento radioativo. A água a gente também tem. Se a gente olhar no rótulo da garrafa, a gente vai ver que tem uma radioatividade retida na fonte. Alimentos, por exemplo, banana. A banana a gente tem potássio radioativo dentro da banana. Então também temos elemento radioativo. Então a gente está o tempo inteiro exposto a elementos radioativos e nem por causa disso nós temos nenhum outro problema, ok? Exposições artificiais ficam retidas a acidentes em usinas nucleares, fontes hospitalares ou em caso de guerra, ok?
Então, quais são os efeitos biológicos das radiações? Nós temos dois efeitos: o efeito direto, que é a interação direta da radiação na proteína, no DNA ou no lipídio da célula, provocando alterações estruturais em suas moléculas. E nós temos um segundo efeito chamado de efeito indireto, tá? Que é o efeito causado da radiação dentro da molécula de água, tá? Dentro da célula. Então a gente tem o efeito direto e tem o efeito secundário, que é o efeito causado por essas moléculas geradas na água, tá? Para vocês entenderem melhor, vamos entender aqui a molécula da água, tá? Então nós temos aqui a água. Após sendo exposta à radiação, nós temos a formação de dois compostos, tá? O OH ponto e o elétron aquoso. Essas duas moléculas são as moléculas que vão interagir também nas proteínas, no DNA e causar os seus danos biológicos, ok? Então, esses radicais livres são átomos ou grupos de átomos que apresentam elétrons desemparelhados, apresentam um poder oxidante, podendo emparelhar seu elétron a moléculas importantes como os lipídios da membrana, DNA e enzimas importantes ao metabolismo. São um produto na queima do oxigênio durante a conversão dos alimentos em energia e promovem a oxidação de novas moléculas, tá? O lado bom dos radicais é que eles atuam no combate a inflamações, matam bactérias e controlam o tônus dos músculos lisos, tá? Uma boa alimentação rica em verdura, legumes e frutas é a melhor forma de combater esses radicais livres, ok? Especificamente o efeito da radiação na célula, tá? Vamos falar por partes esses efeitos. Então, na célula, uma vez que a célula sofre uma radiação um pouco mais alta, a gente tem a célula composta por carboidratos, proteínas e lipídios, né, na sua membrana. Ocorre a formação de peróxidos lipídicos e isso pode ocorrer alteração no potencial da membrana, tá? Ou inativação de substâncias receptoras ligadas à membrana, tá? Ou também mudança na permeabilidade da célula. Com isso, a gente pode ter perda da integridade, tá? Problemas na bomba de sódio e potássio, por exemplo, ok? Decréscimo na fluidez da célula ou aumenta a suscetibilidade da membrana ao ataque enzimático, tá? Então a gente começa a ter um problema já causado quando a gente tem uma exposição um pouco mais elevada à radiação. E por fim, a gente pode ter a lise dessa célula. Agora, a radiosensibilidade da célula está relacionada a alguns fatores. Então, a radiação ionizante ela pode atingir qualquer tipo de célula. Qualquer célula é suscetível à radiação, tá bom? Células têm, porém, cada célula tem a sua radiosensibilidade diferente, tá? Quais são os fatores que influenciam isso? Fatores físicos, então a dose, a taxa de dose, o fracionamento da dose, tá? O tipo da radiação, isso vai determinar a radiosensibilidade. Fatores químicos, presença ou não de antioxidantes, tensão de oxigênio, né? Quantidade de oxigênio que tem naquela mistura, tá? E quantidade de água, né? Porque nós já vimos que existe um efeito secundário nesse meio hídrico. E fatores biológicos, então estado proliferativo, fase do ciclo celular, estado fisiológico ou metabólico ou constituição genética da célula. Muito bem. A dose. Então, quanto maior a dose, maior o dano biológico. Ok? Taxa de dose, a gente sempre calcula em relação à unidade de tempo. Tá? Então, quanto mais tempo a gente tem, maior a nossa taxa de dose. Tá? E isso vai interferir na nossa relação de reparo. Então, quanto mais dose nós tivermos, mais ineficiente será o nosso reparo e, por consequência, maior será o dano na célula. Fatores químicos, tá? A presença de oxigênio, ela interfere muito na reação, tá? Então, quanto mais oxigênio, mais sensível a célula fica em relação à dose. Então, por exemplo, se a gente está pensando numa radiação gama ou radiação X, né, a gente consegue com oxigênio aumentar de 2 a 3 vezes a ação na célula,
tá? Nêutrons de 1 a 2 vezes, e alfa não tem radiosensibilidade pelo oxigênio. Então, ter oxigênio ou não influencia neste caso na partícula alfa, ok? E a gente tem também a radiosensibilidade das células, ela é diretamente proporcional à sua taxa de divisão celular. Tá? Isso foi desenvolvido, essa teoria foi desenvolvida por Begonier e Trigo-Bondot em 1906. Tá? E com isso, então, nós temos que algumas células que estão em divisão, elas são mais sensíveis, radiosensíveis, do que as células que estão mais estáveis. Então, por exemplo, células germinativas, células da mucosa, elas são mais sensíveis à radiação do que, por exemplo, uma célula mais estável, como a célula muscular, célula nervosa. Okay? O porquê deve-se isso? As células que estão em divisão, elas estão com o DNA mais afrouxado, mais descompactado. Tá? Com isso, o DNA fica mais exposto e aí as células acabam sendo mais lesadas pela radiação. Ao passo que nas outras células que não estão em divisão, o DNA está mais compacto e com isso a dose precisa ser maior para causar maior dano. Okay? Como ocorre esse efeito na radiação no DNA? Tá? Então nós temos aqui uma molécula de DNA, tá? Então a gente consegue ter, quando ocorre a radiação, a gente consegue ter ligações cruzadas, tá? Uma molécula gruda na outra, tá? A gente consegue ter perda de bases de DNA. Nós conseguimos ter também danos nas bases. A gente consegue ter quebra dessa fita dupla, tá? Ou quebra simples na fita também. Tá? Tudo isso causa danos quando a gente for pensar numa multiplicação da célula, tá? Ou mesmo no desenvolvimento normal, no metabolismo normal da célula. Então, tipos de lesões: quando a gente aumenta a quantidade de grays, que é a taxa de dose que a gente toma de radiação, a gente consegue ter 500 para 1 gray, por exemplo, nós temos de 500 a 1000 quebras simples de fita de DNA, 40 quebras dupla fita, tá? 30 ligações cruzadas de DNA e RNA. Tá? Então a gente tem, assim, conforme a gente vai aumentando a dose, a gente vai aumentando também essa quantidade de lesões no DNA. Tá? Aí quando a gente tem uma ação direta pela radiólise direta ou indireta pela radiólise da água no DNA, a gente pode ter um reparo deficiente, ok? Ou um reparo funcional. Quando ocorre o reparo normal, a célula continua sadia. Tá? O mecanismo consegue recuperar antes de ter algum problema. Quando o reparo é deficiente, a gente acaba tendo um DNA mutado. Tá? Com isso, a gente pode ter uma célula mutante ou uma apoptose e necrose da célula. Então, a célula morre ou ela acaba virando um tumor. Ok? As lesões provocadas pela radiação ionizante no DNA podem induzir a mutações ou a morte celular. Existem vários sistemas de reparo do DNA que refletem a importância desses processos. Tá? Lesões numa fita podem ser reparadas tendo a fita complementar como molde, né? E lesões nas duas fitas são mais difíceis de serem reparadas porque a gente acaba perdendo o molde e aí é muito mais irreversível a situação. Então os reparos podem ser desde substituição de uma base do nucleotídeo, ou um reparo direto mesmo da fita, ou recombinação homóloga ou anelamento de fita simples. Tá? Então a lesão de DNA são responsáveis por iniciar os efeitos letais. Tá? Os que são responsáveis são as dupla quebra. Tá? Dupla quebra de DNA não reparadas resultam na inabilidade da célula a reproduzir, tá? Então chama-se morte mitótica. Tá? Porém, as células podem continuar a utilizar os genes até o momento da divisão, permanecendo viáveis. Então, assim, dependendo da lesão, a célula continua viável na sua função, mas na hora que ela vai ocorrer a divisão, que ela vai se multiplicar, ela não consegue. Tá? Isso em alguns casos. Tem outros casos que o metabolismo da célula fica comprometido.
ok? Como que acontece na hora da divisão? Então a gente pode ter uma quebra aqui, formando um bracinho aqui quebrado do cromossomo. A gente pode ter uma quebra nesses dois sentidos e forma-se um anel, tá? Cromossomo em anel, ok? A gente pode ter dois fragmentos, né? E esses dois cromossomos se juntam, formam um cromossomo anormal com esse outro pedaço, esse fragmento aqui. E aí na hora da multiplicação ficam totalmente diferentes, tá? Ou então a gente pode ter esse rompimento em vários cromossomos, a junção de 3 cromossomos diferentes, tá? E os fragmentos acêntricos aqui fora, tá? Então são as possíveis aberrações que a gente pode ter no nosso DNA. Aqui a gente está vendo uma foto de um cariótipo, tá? De uma célula, não de um cariótipo, mas de uma célula com seus cromossomos. Então aqui a gente consegue ver aqui um pontinho verde mostrando exatamente esta região aqui, ok? E aqui um anel de cromossomos, como se fosse o representado por esse esquema aqui, ok? Aqui ó, nós conseguimos ver perfeitamente uma célula viável, ok? Ela está com uma marcação que mostra a viabilidade da célula. Aqui nós conseguimos ver uma apoptose, né? Aqui esses pontinhos mais alaranjados aqui já são uma apoptose na célula, aqui ainda a célula está viável. E aqui a célula totalmente corada é a célula que entrou em necrose, tá? Aqui ela está morrendo e aqui ela já morreu, ok? Aqui nessa foto a gente consegue ver melhor, ok? A apoptose, em um monte de células já induzindo a apoptose, e aqui já uma apoptose bem desenvolvida, ok? E aqui nessa outra foto a gente já consegue ver células em necrose, tá? Totalmente em necrose, e aqui outras células ainda no processo de apoptose, ok? A radiação nas proteínas, então a gente tem a destruição de aminoácidos, rompimento das cadeias peptídicas, alterações estruturais das moléculas, reorganização das moléculas proteicas por agregação e mudança nas propriedades biológicas das proteínas, tá? Um outro fator importante da radiação é que existe um grupo de pesquisadores que acreditam que a radiação ionizante, até um determinado dose, ela é muito importante para nós, tá? Então experimentos em animais de laboratório demonstraram que o desenvolvimento de animais sem a exposição de nenhuma radiação leva esses animais à morte, né? Então isso mostra que a radiação ela é importante para o desenvolvimento do nosso organismo. Então a gente tem que ter um mínimo de dose, de exposição de dose, para a gente poder ter o nosso maquinário corporal, né, andando de forma adequada, tá? Esses animais que foram submetidos a nenhuma radiação, né, que não foram submetidos à radiação, eles acabaram, os que sobreviveram acabaram sendo mais propensos ao câncer. Por quê? Porque as enzimas de reparo deles não estavam desenvolvidas, né? Então as células, quando por algum motivo na hora da divisão elas acabam gerando alguma célula problemática, o reparo não foi eficiente e aí acabou desenvolvendo câncer nesses animais, tá? E também o mesmo grupo ele também diz que o sistema imunológico é mais desenvolvido nessas pessoas que são expostas à radiação do que as pessoas que não são expostas à radiação, né? Então a radiação natural, aquela que eu apresentei no início dos slides, ela é bem-vinda, né? Tomar o sol, né? Ela ajuda muito no desenvolvimento do organismo, tá? Então encerro aqui a aula de vocês, muito obrigado. Aqui é uma foto do reator de pesquisa lá no IPEM, para quem tem curiosidade, é um reator que fica dentro da cidade universitária. E qualquer dúvida, meu e-mail está no começo da aula. Muito obrigado.